Mano, o Fernando Diniz fez sua estreia e ganhou com o Corinthians e o pessoal tá falando tudo sobre isso. Vamos dar uma olhada. Eu acho que ontem o Diniz foi com uma estratégia inteligente e até humilde, assim, pro jogo fora de casa, que não é dia de provar o meu ponto, é dia de ganhar um jogo de Libertadores. Ontem foi um jogo pouquíssimo dinizista do Corinthians, assim. O Corinthians ontem perdeu em posse de bola nos dois tempos, tentou muito mais lançamento longo do que o seu adversário, o Platense. O Hugo, inclusive, ontem foi o jogador do Corinthians que mais tentou lançamentos longos ontem. O Hugo não teve saidinha de bola com o Hugo e tal. E eu entendo, a ideia de jogo foi ter um ponta pelo lado esquerdo, o Kaique, e aí ganhou o jogo. O Corinthians ganhou o jogo, eu sei que o Garro dá 2 assistências, mas pra mim, ganha o jogo no Kaique, no quanto ele vai bem, no Kaique e no Yuri Alberto. E eu acho que ontem o Corinthians, eu vou repetir um pouco do que eu falei na estreia do Cruzeiro. Primeiro você ganha o jogo, depois você joga bem, no caso do Cruzeiro. E no Corinthians primeiro você ganha o jogo e depois você coloca aquilo que você acredita. Era uma semana muito tensa pra você começar, cara. Jogo fora de Libertadores e Clássico contra o Palmeiras. Não ganhava 9 jogos? Não ganhava 9 jogos. Eu acho que o Diniz ontem teve até uma certa humildade de, cara, eu vou olhar pra esse jogo do Platense como um final de Copa do Mundo. E tem que ser mesmo, porque é um jogo de Libertadores. Cara, na real, todo treinador tem que olhar todo jogo como final de Copa do Mundo, né? Vou lá na casa dos caras, vou arrancar um resultado e mais pra frente eu vejo o que eu vou fazer. Tem algumas mudanças na ideia de jogo, traz o André, que era uma coisa que eu mesmo critiquei aqui, que eu achava uma barbaridade o André ficar jogando como ponta no Corinthians. Traz o André pra fazer o segundo volante, bota o Gabriel Paulista pra jogar, coloca o Kaique como ponta esquerda e tenta emular mais ou menos o que ele fazia no Vasco. E acho que funciona. O Corinthians ontem sofre muito pouco, tirando a defesa do Hugo no primeiro tempo. E acho que ganha o jogo no segundo tempo de maneira bem verdadeira, digamos assim. Não foi uma vitória mentirosa, não. Então acho que é mais que isso. Acho que o Corinthians venceu um jogo que precisava vencer. Sobre sentir o dedo do dinizismo, a gente vai ver isso mais pra frente. E olhando pro campo, tem muito da defesa, né? Ontem, a gente tá falando também aqui de um jogo que no segundo tempo melhorou, porque o Hugo faz uma defesaça no primeiro tempo. No primeiro tempo. Porque a defesa que eu acho que também foi a única. Ele faz uma no segundo tempo, mas não é tão absurda quanto essa. Porque é um negócio que o Dorival deixou pra trás. A defesa do Corinthians é quase terra arrasada hoje. O Corinthians tem outras coisas que ele pode fazer bem no campo, mas defesa, que foi o melhor que o Corinthians, ou uma das boas partes do Corinthians no ano passado, com o Dorival, na campanha de Copa do Brasil, neste ano era terra arrasada. Então, o jogador, todo mundo que entra, o parceiro do Gustavo Henrique não joga bem, o Corinthians vai ter que aprender a se defender melhor. Não é uma coisa que o Diniz tem por trajetória dele resolver as defesas, porque pro Corinthians lá da frente ser efetivo, a gente vai falar do Garro daqui a pouco, e eu falei aqui no programa de ontem, o Diniz na primeira coletiva dele citou o Garro 3 vezes. Ninguém perguntou de Garro pra ele, e ele começa a falar do Garro pra lá, pra cá, pra cá. Então me parece que o ataque é baseado no Garro, mas acho que a defesa é peça fundamental pra gente entender um sucesso ou um insucesso do Diniz. O Diniz é campeão da Libertadores pelo Fluminense, finalista de Sul-Americana com o Cruzeiro e finalista de Copa do Brasil pelo Vasco, né? São os últimos 3 anos dele como treinador, né? 2023, 24 e 25. Isso. Assim, não é um negócio qualquer também, né? Vamos ser sinceros. Só também porque, porra, às vezes a gente tem um olhar da crítica, né? Que parece que ele é uma merda sempre, né? Ele não é uma merda sempre. Em algum momento desses trabalhos, ou em alguns momentos legais, assim, ele mostrou algo, porra, muito, muito maneiro. E além, assim, eu acho que a grande parada é que quando você tem uma boa fase com o Diniz, é um negócio além da conta, assim, é um sonhar, né? Ele te joga pra um lugar, ele te joga... Cara, e realmente em torneios de mata-mata ele vai muito bem. A questão realmente dele é melhorar o desempenho do time no Brasileirão, né? Pra um lugar do lúdico, que é muito legal. Agora, quando começa a dar merda, fudeu também. Quando começa a dar merda, fudeu. Porque é bastante irritante, porque, porra, nada dá certo... E as coisas não funcionam, e aí é o que eu falo, né? Em algum momento do passado, no trabalho do Diniz, você conseguia ver o time produzindo, jogando bem, associando, tabelando, sendo Diniz e perdendo. Eu acho que os times do Diniz hoje não tem mais essa característica, de perder a lá Diniz, né? Que você cria 20 chances, não consegue fazer um gol, perde 1-0. Em algum momento o Fluminense foi assim. O Vasco já não foi assim. O Cruzeiro já não foi assim.
Então, tipo, não era mais esse lugar de caralho, tá hiper produzindo e uma hora a bola vai entrar e não tá entrando, daqui a pouco tá com 0 pontos e tem que demitir. Tá ligado? Seria muita injustiça, né, dizer que o trabalho do Dorival foi ruim no Corinthians. Foi um bom trabalho. Bom trabalho. De bom para excelente. Foi uma coisa assim. Foi legal, ele conseguiu ganhar títulos com um time que é uma zona, que é uma bagunça, que ele tem que entender o local onde você está trabalhando. O Corinthians é uma coisa vardiana, né? Uma baita bagunça, uma esculhambação, ninguém manda, todo mundo manda, uma baita zona, atrasa salário, tem uma série de histórias, atrasa tudo, né, pra dizer bem a verdade. Então Crise política também, né, Flávio? Como é que é? A crise política. Isso, claro, claro. Então você não sabe quem O manda. presidente sofre impeachment, vem outro presidente. Confusão, é terrível. Então ele conseguiu fazer um trabalho legal dentro do que era possível fazer num clube como o Corinthians. Mas claro, há um desgaste, o tempo vai passando, o próprio treinador já vai também ficando mais, né, já não tem mais a mesma pegada, é normal. Essa troca é mais ou menos normal, natural. Agora, dizer que não tinha trabalho seria muita injustiça. E, de fato, o Diniz pega um trabalho feito, bem feito, e agora vai dar o toque pessoal, normal. É o chefe de cozinha que chega no restaurante de sucesso, mas que dá uma baixada, mas tá tudo bonitinho, todos os ingredientes, tá tudo certinho, mas você vai dar o seu toque pessoal, um pouquinho mais de... Cara, se tivesse tudo bonitinho assim, o Dorival Júnior não tinha sido demitido, né? Não teria 9 jogos sem vencer, né? Tal aqui, uma pimentinha ali e tal, e tá tudo certo. Acho que e agora, gente, sempre sabendo que o Corinthians não tem capacidade para encarar, por exemplo, Flamengo e Palmeiras. Não vai brigar pelo título brasileiro, não tem capacidade para isso. Não tem dinheiro, não tem administração, não tem jogador, não tem nada. Ele hoje ele está num nível bem abaixo desses times. E Libertadores vai depender muito de situações, das coisas irem andando, como Copas e tal. Isso aí depende muito dar certo aqui, pegar uma chave lá, um adversário acolá e tal. Fora que o Corinthians não tem tradição nenhuma em Libertadores, ele perde muito facilmente na Libertadores. Mas é isso, agora o trabalho está bem feito, sim, está certo. Agora ele vai assentar. Eu não acho impossível o Corinthians ganhar o Palmeiras. Individual, claro, ele vai ficar atrás do Palmeiras no campeonato. Mas, por exemplo, no domingo, pela bola que o Palmeiras está jogando, eu não acho impossível ganhar, não. Pelo contrário. O Corinthians com a super motivação, o Palmeiras sempre com aquele negócio de bolinha cruzada, não sei o quê. O Abel é sempre igual, né? Só que com respaldo enorme, com jogadores de um nível elevadíssimo e tal. Então ele consegue resultados, mas bola não está jogando mais com o Corinthians, não. Acho que dá para o Corinthians encarar perfeitamente o Palmeiras domingo. Primeiro, falando da Libertadores, o time sempre tem que acreditar. A Copa Libertadores é um sonho para todo torcedor corintiano. É um clube que tem quase 120 anos de história e tem só uma Copa Libertadores. Então a gente vai fazer tudo possível. A primeira coisa é acreditar muito nesse sonho. O time tem qualidade, tem condição de sonhar com essa conquista. Esse é o mínimo que a gente tem que fazer. Acreditar, sonhar e acreditar que é possível. E lutar por isso. Enfim, rapaziada, até o pessoal falando um pouco do Diniz. O novo técnico do Corinthians. Ele começou com o pé direito aí, jogando na Libertadores fora de casa, conseguiu uma boa vitória com 2-0. E assim, tem que dar tempo para ver o trabalho dele. O trabalho dele sempre demora um pouco de tempo pros jogadores acostumar, né, com o estilo de jogo dele. Mas se realmente os jogadores conseguirem comprar a ideia de jogo dele, conseguirem executar bem, tem tudo para dar certo. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!